24, versículo de número 7. Quem achou diz amém. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, e você diz amém. Toma o seu assento e me empreste a sua atenção. O livro dos Salmos é nada mais, nada menos do que uma junção de composições que foram escritas em momentos diferentes, por pessoas diferentes e com sentimentos diferentes. Alguns salmos são salmos de agradecimento, outros salmos são salmos de oração, outros salmos são salmos de uma oração seguida de um desabafo, como o salmo de número 73, que denomina ser o salmo de Asaf, e não se sabe ao certo se ele escreveu, se Davi escreveu e ofereceu em homenagem a ele para que pudesse ser cantado. Alguns salmos são salmos de guerra, né? E, por exemplo, o salmo de número 91, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, não se tem certeza de quem o escreveu, mas é um salmo de batalha, de guerra, e foram escritos em momentos diferentes, por pessoas diferentes, com sentimento diferente, e essa junção se tornou o livro dos Salmos. Podiam ser cantados no templo, cantados em um culto que tivesse dentro de um lar, e também esses salmos trazem, alguns deles, uma revelação messiânica, uma revelação a respeito de Cristo Jesus. O salmo é conhecido como Salmo de Davi, porém Davi não escreveu todo o livro dos Salmos. Alguns são de Salomão, alguns são dos filhos de Corá, alguns são anônimos, porém, como Davi escreveu a sua maioria, por isso denomina-se Salmo de Davi. Mas o Salmo de número 24, ele faz parte do que chamamos de uma trilogia. Salmo 22, 23 e 24 é uma sequência profética a respeito de Cristo. Salmo de número 22 é conhecido como o Salmo da crucificação, porque nele está inserida aquelas palavras que Cristo disse quando estava pendurado no madeiro: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo de número 23 é conhecido como o Salmo do sepultamento, porque nele está escrita as seguintes palavras: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E o Salmo de número 24 é conhecido como o Salmo da ressurreição, que até o verso 6 ele tem um sentido. A partir do verso 7 denomina-se a entrada triunfal de Cristo, como a sua ressurreição, e após a ressurreição ser assunto aos céus. Por isso nele está inserida a palavra que lemos: levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Surge uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? Surge também uma resposta: o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Parece que quem ouve a resposta não entende muito bem e pergunta-se de novo: quem é esse Rei da Glória? Eles respondem: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Porém, para nós entendermos o contexto do texto, precisamos voltar na história, onde a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, que no tempo do sacerdócio, do sacerdote Eli, Deus havia enviado um profeta até Eli e avisado para ele que por causa do pecado dos seus filhos, Deus iria permitir que os seus 2 filhos morressem no mesmo dia, porque os filhos de Eli estavam adulterando, estavam ali tendo
uma vida promíscua, uma vida de pecado no templo do Senhor, como as mulheres que iam para lá, para o culto, e também roubavam a carne do altar. E Deus estava indignado com aquilo, porque ele não corrigia os seus filhos. E Deus avisou para ele: ou você corrige os seus filhos, ou eu vou permitir que esses filhos seus morram em um só dia. A Bíblia diz que em um dado dia houve uma guerra entre os filhos de Israel e os filisteus. E essa batalha ficou tão travada que morreram e foram feridos, entre mortos e feridos, 4.000 soldados de Israel. Então o povo volta para o acampamento, e quando eles regressam para o acampamento, eles mandam ir buscar a arca da aliança que estava em Siló. E o texto diz que quando a arca chega dentro da cidade, o povo faz um barulho tão grande por causa da presença da arca, e até os inimigos ouviram o barulho e ficaram meio que amedrontados. E aqui eu já começo a repartir que barulho não é sinal da presença de Deus. Tem muito tipo de barulho que Deus não está lá. Se você for na porta de um bar, tem um barulho lá. Se você passar em frente a uma casa bichou, tem um barulho lá. Se você passar na frente de um vizinho barraqueiro, tem um barulho lá. E Deus não está nesses barulhos. Eu vou até além, tem até igreja por aí fazendo barulho, que Deus também não está dentro dela. Ele está do lado de fora batendo, pedindo para entrar, porque dizem que o culto é para Ele, mas na verdade o culto é para homens, para celebrar homens, agradar homens, e Deus não está lá. Agora, uma coisa é fato: aonde a presença de Deus de fato chega, a gente não se aguenta e faz um barulho para adorar o nome dele. Mas barulho não é sinal da presença de Deus. Eles fazem barulho por causa da arca, só que a arca é um símbolo. A arca não é a presença de Deus em si. A arca era um símbolo da presença de Deus, e de fato Israel estava diante do símbolo, mas longe da presença. Israel estava diante do símbolo, mas Deus não estava com eles. E não adianta carregar o símbolo e não ter a presença, porque tem gente que carrega o símbolo, mas a presença está longe dele. Não adianta você se portar do jeito que a gente diz que tem que se portar e ser vazio de Deus. O que de fato muda o homem não é o símbolo que ele carrega, é a presença que ele desfruta. Eles tinham o símbolo, mas não tinham mais a presença. Deus havia se retirado do meio deles. Então eles pegam uma arca, vão para o campo de batalha, e a Bíblia diz que naquele dia a batalha foi ferrenha. Aquele dia foi tão difícil para Israel que morreram 30.000 soldados. Ofni e Finéias, como Deus havia dito ao pai, morreram. E a Bíblia diz que fugiu um da tribo de Benjamim, e esse que conseguiu fugir corre para o arraial, e ele vem trazer notícia da guerra, e a notícia que ele traz é: 30.000 soldados morreram, Ofni e Finéias morreram, e pior de tudo, a arca da aliança foi levada presa. A Bíblia diz que quando Eli ouve aquelas coisas, ele estava gordo, velho, pesado, cego já, e diz a Bíblia que ele, ouvindo aquilo, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, perto de dar à luz, e quando ela ouve dizer do marido, ela ouve dizer dos soldados, ela ouve dizer que a arca foi levada presa, ela começa a sentir as contrações do parto, e quando ela começa a sentir as contrações, as parteiras perguntaram para ela antes que ela morresse, qual será o nome da criança? E ela disse Icabô ou Icabode, que na sua variante significa a glória que se foi, a glória que se perdeu, a glória que se tinha, a glória que foi embora. Logo, Israel está vivendo um período que, além de ter perdido a presença, o símbolo maior da presença de Deus também foi levado embora. E de fato, quando essa mulher põe o nome no filho de Icabô, ela está fazendo uma alusão ao que Israel está perdendo. A glória de Deus
foi embora. E tem gente na igreja que está vivendo exatamente o ministério do Icabode. Que é o ministério do Icabode? Tem o ministério palavra, tem o ministério Jesus foi ali e já volta, o ministério que canta, o ministério dos milagres. Tem gente que tem o ministério do Icabode. Por quê? Porque ele cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, orava, não ora mais, era crente, não está crente mais, e vivia em santidade, não vive mais, buscava a Deus, não busca mais, vivia uma vida reta e não vive mais. É o que é isso? O ministério do Icabode. A glória se perdeu, a glória está indo embora, a glória que se tinha. Mas eu vim aqui profetizar, e recebe que é de graça, que se você perdeu, Jesus vai te devolver a glória dele nesta manhã. Agora escute, quando a arca vai embora, a Bíblia diz que ela é levada para o templo de um deus chamado Dagon, na cidade de Asdod. Quando essa arca chega no templo de Dagon, os moradores dali pegaram a arca da aliança, colocaram prostrada e colocaram Dagon de pé, como quem diz: Dagon, o nosso Deus, é maior do que o Deus de Israel. Porém, a Bíblia diz que quando eles acordam no outro dia, Dagon está prostrado e a arca está de pé, e Dagon prostrado diante da arca. E no outro dia, quando eles vêm olhar, o texto diz que eles pegam de novo, põem Dagon de pé e a arca prostrada. No outro dia, quando eles vêm observar, Deus ficou irado com aquilo, e o próprio Deus possivelmente desceu no templo, porque quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Dagon está prostrado, mas dessa vez ele está com as mãos cortadas e com a cabeça cortada. O próprio Deus arrancou-lhe as mãos e a cabeça. Por que que Deus arranca-lhe as mãos? Porque mão na Bíblia fala de serviço, mão na Bíblia fala de trabalho, mão na Bíblia fala de fazer alguma coisa. Quando ele corta a mão de Dagon, ele está dizendo: vocês dizem que Dagon é Deus, mas Dagon não tem poder para trabalhar, por isso Deus lhe arranca as mãos, porque Dagon não trabalha para ninguém. Mas a minha Bíblia diz, em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia também diz, o próprio Jesus disse: eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também. Eu vim para lhe dizer que Dagon não trabalha, mas você, enquanto está aqui, o teu Deus está trabalhando ao teu favor. Por que que Deus cortou a cabeça de Dagon? Porque cabeça na Bíblia fala de comando, cabeça na Bíblia fala de direção, cabeça na Bíblia fala de autoridade. Quando ele corta a cabeça, ele está dizendo: Dagon não tem direção, autoridade, Dagon não tem autoridade para nada e nem direção para ninguém. Mas a minha Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não anda perdida, ela tem um que lhe guia, que lhe dá domínio, que lhe dá direção. Ela tem um que é o seu mentor principal, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz que a arca fica na terra dos filisteus um período de 7 meses. Por onde a arca passava, os homens eram feridos de tumores. Uma praga de ratos invadia a cidade. Isso começou a perturbar os filisteus. Então, eles chamaram os seus sábios e adivinhos e disseram: olha, o que nós vamos fazer com essa arca? Ela tem nos causado muito mal. Eles disseram: olha, vocês precisam de um sinal, se isso que está acontecendo é natural ou se é o próprio Deus que está permitindo essas coisas virem sobre nós. Então vocês fazem uma imagem de ouro dos ratos, fazem também imagem dos tumores. Vocês preparem um carro novo, peguem 2 vacas que acabaram de criar o bezerro, põe a arca em cima, esses presentes em cima, e põe elas em direção a Bet-Semes. Por quê? Porque se foi o Senhor que trouxe esse mal sobre nós, as vacas vão. Se não foi o Senhor, elas não vão. E por que que isso era um sinal? Eu morei na roça até os meus 17 anos de idade. Não parece, mas eu sou da roça. Pastor Daniel,
quando uma vaca termina de criar o bezerro, ninguém tira ela de perto. Você pode levar ambos para o curral, você pode separá-los com tábuas, cada um em um ambiente separado. Eles ficam, se estiver próximo, fica entre as tábuas, mas a vaca, quando termina de criar, ninguém tira o bezerro de perto dela, e nem ela de perto do bezerro, e até para tocá-la, para tirar o leite, coisa semelhante, é uma dificuldade danada, porque a bichinha fica valente. Eu já sei o tanto de galope que eu tomei de vaca lá em Monte Alegre por causa disso. Agora escute, eu creio nas vírgulas da Bíblia, eu creio nos pontos da Bíblia, e eu creio que tudo que está na Bíblia tem um significado para nós. Se lá em 1 Samuel capítulo 6 verso 12, Deus permite colocar lá que eles pegaram duas vacas que acabaram de criar para levar a arca, Deus quer ensinar alguma coisa para nós. E você precisa entender, como eu já disse, que a arca é um símbolo da presença de Deus. Então essas vacas não vão carregar um caixotinho qualquer, elas vão carregar a arca da aliança. E a primeira lição que eu aprendo com as vacas é que a Bíblia diz que eram duas vacas. E o número 2 na Bíblia fala de comunhão. O número 2 na Bíblia fala de andar junto. O número 2 na Bíblia fala de aprender a viver com o próximo. A Bíblia diz: andarão dois juntos, se por acaso não estiverem de acordo. E o que eu aprendo com as vacas? É que quem quer carregar a presença de Deus tem que aprender a ter comunhão com o seu irmão. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Irmãos, eu sei que conviver com pessoas que pensam diferente da gente não é fácil. Conviver entre duas cabeças pensantes não é fácil. Pastor, e o que eu preciso fazer para conviver bem? É aprender a respeitar o limite do seu irmão. Escute o que eu vou lhe dizer. A igreja que a porta do inferno não prevalece contra ela é uma igreja que está unida, porque Jesus Cristo disse que um reino desunido não pode subsistir. Então escute, tem gente assim: pastor, mas o meu santo não bate com o santo dela. Eu queria saber que santo é o teu, irmão, porque o meu Espírito Santo, ele tem comunhão com todos. Ei, você não é obrigado a concordar com tudo que o outro fala e diz, mas você precisa respeitar a opinião dele, respeitar o limite dele, para que nós possamos andar juntos e juntos irmos morar no céu para a glória de Deus. Deixa eu correr por causa do tempo. Segunda lição que eu aprendo com as vacas é que a Bíblia diz que elas deixaram o bezerro. E eu já disse para você que vaca, quando termina de criar, não deixa o bezerro por nada. Mas se essas vacas falassem, ela ia dizer: olha, a gente ama vocês, mas o que está em cima de nós é mais importante do que vocês. Então elas abandonam o bezerro e vão levar a arca. Porque quem quer a presença de Deus tem que aprender a abrir mão do que ama para viver o que Deus ama. Que isso é evangelho. É abrir mão do que gosta para viver o que Deus gosta. É abrir mão do que quer para viver o que Deus quer. Esse evangelho que Satanás criou. Eu disse esse dia, o pessoal ficou assustado. Você sabia que o diabo criou um evangelho? Qual evangelho? O evangelho segundo Satanás. E qual o nome do evangelho segundo Satanás? O evangelho da hipergraça. Satanás que inventou ele. Para quê? Para te manter no pecado. É um evangelho que tem que abrir mão de nada, não tem que renunciar a nada, está tudo certo, está tudo normal. Mas escute, não é Deus que vai mudar o que diz para adaptar você, é você que muda para se adaptar ao que Ele quer. Então, abre mão do que ama, abre mão do que gosta, abre mão do que te agrada e vem viver o que Deus tem preparado para você. Terceira lição que eu aprendo com as vacas é que a Bíblia diz que elas iam no mesmo caminho. 1 Samuel 6,12, está escrito lá, elas iam no mesmo caminho. Quem quer a presença de Deus não pode sair do caminho, porque Jesus disse o quê? Eu sou a verdade e a... Isso é tão interessante que quando Jesus foi curar o cego de Jericó, ele não disse assim: vou lá resolver a vida desse ceguinho.
já que me grita desesperadamente, ele para. Jesus para onde, gente? No caminho. Quando ele para no caminho, ele diz para o pessoal, chama o cego. Por quê? Avisa para ele que eu parei, mas o milagre está no caminho. Em beira de caminho, lugar de gente sem compromisso. Beira de caminho, lugar de gente que quer a bênção, mas não quer o dono. Beira de caminho, lugar de gente que quer vitória, mas não quer mudar de vida. Ele falou, avisa para o cego que eu vou curar ele. Mas para eu curar, ele tem que sair da beira e entrar no caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem quer a presença de Deus não pode sair do caminho. Porque Deus só tem presença para quem anda no caminho. Quarta lição que eu aprendo com as vacas é que o carro que elas carregavam era de madeira. O carro era de quê, gente? Madeira na Bíblia lembra a cruz. Quem quer a presença de Deus não pode largar a cruz por nada. Esse dia eu vi uma imagenzinha. Esse dia não, isso tem anos na verdade. Eu estou igual meu filho. Meu filho aconteceu alguma coisa 2 anos da tarde, ele fala que foi ontem. Eu estou assim. Mas eu vi uma imagem e eu achei interessante. Pastor Josué, 2 rapazes estavam levando uma cruz. E aí um pegou a cruz, pegou um serrote, ó, arrancou uns pedaços, ela ficou pequenininha, igual um crucifixo, botou nas costas e vazou. Lá na frente, irmão, tinha que atravessar. E o outro grandão com a cruz, pegou a cruz, colocou, atravessou a ponte, pegou do outro lado e foi embora. E o cabo com a pequenininha ficou lá pensando, o que eu fiz da minha vida? Que ele não conseguia atravessar, que a cruz foi diminuída. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem quer a presença de Deus não pode abandonar a cruz. Agora escute, 2 coisas você precisa aprender sobre a cruz. Primeiro é que toda cruz tem limite. Qual é o limite da cruz? O Gólgota. Você pode perceber que Jesus sofreu, mas foi ali, do Gólgota para cima, a cruz ficou e ele subiu. Então escute, você pode sofrer o que for, mas isso é só um período. Porque vai chegar uma hora que a cruz fica e quem continua é você. Então não abandone a sua cruz no caminho. Quinto e último lugar para eu sair dessas vacas. A vaca me amarraram aqui agora, irmão. Mas escute, a Bíblia diz que essas vacas, reverendo Tiago, elas iam andando e berrando. Andando e... Está fraco, andando e... Pergunta para mim, por quê? Porque vaca não sabe dizer aleluia. Vaca não sabe dizer glória a Deus. Vaca não sabe dizer louvado é o nome do Senhor. Então elas estão carregando a presença e berrando. O que é berrar? Estão do jeito dela. Agora a minha pergunta é, você vai perder para uma vaca, irmão? Eu vou dizer uma coisa, você não fique chateado. Não, eu não tenho cara de pentecostal, mas eu sou. Então escute isso aqui. Eu fico preocupado com os crentes que vêm para a igreja e começam com frescura. Tomara que não tenha aqui. Se tiver, vai se converter hoje. Lá no mundo, essa bênção do Senhor, lá no mundo, quando vivia como uma praga do Egito, ele dançava, ia para balada, era pancadão, era carro de som, era trelete, carnaval era 5 dias virado na cocaína, bebendo, fumando, prostituindo, era coisa de louco. Aí essa bênção encontrou Jesus, se converteu, veio para a igreja, e chega na igreja e começa, é que não precisa disso, é que Deus não é surdo, e o diabo era quando você servia a ele, porque para o diabo tu fazia um barulho que só. Mas na igreja é cheio de não pode isso, não pode aquilo, e não precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O único lugar que eu conheço que existe silêncio é no cemitério. Porque o céu, o dia que houve meia hora de silêncio, Jeová falou, não dá mais, cancela tudo e volta a barulho. Por quê? Irmãos, quem aqui já foi na praia? Alguém aqui já foi na praia? Ih, confesso, o pastor está vendo. Quem foi na praia? Não é fazer macumba não, irmão, é na praia, tomar um banho, ver ali o mar, tomar um vento no rosto. Quem já foi, levanta a mão. Agora, quem já foi na praia de noite? Aí é despacho. Não tem, não. Mas escuta, quando você vai na praia à noite, eu já fui, brincadeiras à parte, você não tem barulho, não tem som, geralmente você está ali quietinho, você ouve o barulho da onda. É assim ou não, um barulhão? Mas ali é o barulho de uma. Agora você imagina todas as praias do mundo se quebrando ao mesmo tempo. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que esse barulho de muitas águas se quebrando é o som da voz de Deus. Então Deus é um Deus barulhento.
Deus não deve. Irmão, Deus fazia tanto barulho que quando ele ia descer no monte para falar com Moisés, ele mandava afastar, o monte tremia, terremoto, relâmpago, raio. É um negócio de louco. Deus não gosta de silêncio. Pastor, me prova, eu te provo. Lá no céu tem um trono onde Deus habita. Em volta do trono de Deus tem 24 tronos e 24 anciãos. Mas o que ancião? Uns velhinhos, 24 velhinhos que ficam lá com a coroa. Aí é tipo um relógio. Um se prostra e diz glória, honra, força, louvor. Ele volta e senta, o outro vai e diz glória, honra, força e louvor. Porque até os velhinhos do céu são de glorificar, não é ranzinza não. Os velhinhos do céu adoram, os velhinhos do céu glorificam. Deixa eu te dizer uma coisa: se a vaca berra, a igreja adora, a igreja dá glória, a igreja glorifica, a igreja diz aleluia. Deixa eu lhe dizer, irmão, o céu não é lugar de silêncio. Vai se acostumando aqui, porque é o treinamento para a gente chegar lá. Deixa eu ir. 3 coisas acontecem com quem não adora. Os servos de Abraão, o servo de Abraão tinha fé para ver o que ia acontecer lá em cima. Me corrija se eu estiver errado. Olha só, Abraão andou 3 dias com moço, servo e jumento. Quando chegou no monte, no pé do monte, porque o nome da terra é Moriá, não é o nome do monte, é o nome da terra. Quando ele chega em Moriá, Deus falou: escolhe aquele monte e sobe, mas deixa os servos e deixa o jumento. E deixa os servos para tomar conta do jumento e sobe com o menino. Porque eles não tinham fé, irmão. Você imagina quando chegasse lá em cima. Abraão põe Isaac. Quando ele pegasse por lá, o servo ia dizer: ih, rapaz, o velho está doido. 25 anos esperou esse menino, não está bem não. Pega o menino que eu despisto o velho e a gente leva para Sara. Aí Deus falou: fica embaixo. Porque quem não tem fé para adorar, vai ter jumento para cuidar. Então, a primeira lição que eu aprendo: quem não adora, acaba tomando conta do jumento. Segundo, Nabucodonosor não quis dar glória para Deus. Deus tirou ele do trono e botou para comer capim. O rei Herodes não quis dar glória a Deus, morreu comido de. Então olha para o sermão aí. Eu não sou muito de pedir isso toda hora, mas agora eu preciso que você faça isso. Pergunta para ele assim: hoje você tem 4 opções. Diga para ele assim: ou arruma um jumento para cuidar. Diga para ele: ou arruma um jumento para cuidar, ou arruma capim para comer, ou o bicho vai comer você, ou adora o Deus que fez os céus e a terra. Só isso. Então tem gente, irmão, que não sabe adorar. Já viu esses crentes que vêm para a igreja e dão uns glorinhos de R$1,99? Uns aleluia de 50 centavos. O irmão que está do lado já chorou, falou em língua, caiu no chão, levantou, e ele está terminando o aleluia dele ainda. Pior não é isso, é quando ele... Não dá, você fica mais feito que já é. Se for para adorar, extravasa. Que adorador tem que extravasar, tem que se derramar. Quando a arca chega na terra dos betsemitas, a Bíblia diz que eles pegaram aquelas vacas e sacrificaram ela. Sexta lição e a última: quem quer a presença de Deus tem que aprender a viver uma vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diz a Bíblia que depois que eles preparam esse holocausto, os betsemitas olharam para a arca irreverentemente. Eles só olharam. Deus matou 50.070 homens. Eles ficaram com medo e disseram: tem que tirar essa arca daqui. Mandaram para Kiriat Jearim, para a casa de um homem chamado Abinadab. Seu filho Eleazar ficou tomando conta da arca, e a arca ficou ali 20 anos. Quantos anos? Depois disso, Saul reina. Mas sabe o que me intriga? É que Saul reina, mas não busca a arca. Saul reinou 40 anos sem arca. E a pergunta é: por que ele não busca a arca?
Porque dentro da arca tem 3 coisas que são sagradas: um pote de maná, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu. Depois eu entro no detalhe. Pote de maná fala de providência, a vara que floresceu, confirmação de ministério, as tábuas da lei de obediência. 3 coisas que Saul odiava: obedecer, viver de providência, e o ministério dele não foi confirmado por Deus no decorrer da vida. Porque uma coisa é fato: Josué prega há quanto tempo mesmo, Josué? 18, eu prego há 17. Pastor Daniel também está aí na casa dos 50 anos de ministério. Então, escute o que eu vou lhe dizer. De vez em quando, nem que seja uma vez por ano, a gente prega um lugar, Deus levanta um profeta e diz: eis que estou contigo, eu te chamei. Mas eu estou 18 anos sabendo disso. Não estou dizendo. Irmão, teve uma vez, sem brincadeira, eu morava em Cachoeiro de Itapemirim. Todo culto que eu ia pregar, Deus usava um profeta e dizia: eu te escolhi. Eu no culto, eu te chamei. Um dia eu fui no monte e falei assim: Jesus, qual é o problema aí em cima? Todo culto só fala a mesma coisa. Não precisa falar mais. Foi a oração que eu mais me arrependi na vida. Por quê? Porque Deus ficou 2 anos sem falar nada comigo. Ele falou: já que não quer escutar a mesma coisa, não escute nada. Mas aí depois eu percebi que isso faz parte do quê? De Deus provar para nós que temos uma vocação, seja qual for a sua, que Ele está contigo, que Ele te chamou, que Ele te escolheu. Porque tem dia que a gente está abatido, irmão. Tem dia que a gente sente que parece que está sozinho. Deus está dizendo: eu estou aqui, eu te chamei. Isso é o quê? Deus confirmando o seu ministério. Agora vai procurar Saul. Qual foi o dia que Deus falou assim: ó, estou contigo? Pelo contrário, teve um dia que Deus falou: chega, eu te rejeito. Foi o contrário. Então Saul não buscou a arca. Vou te dar um motivo: não gostava de viver de providência, não gostava de obedecer. Porque é o seguinte, tem um ditado que diz: me diga com quem você é, e eu vou dizer quem você é. Vamos lá, me diga com quem você é, e eu vou dizer quem você é. Não é versículo, mas tem base. Por quê? Porque Saul, de tanto andar com jumento, virou um. Olha o texto. Deus falava, o bichinho empacado igual o jumento vem, irmão. De tanto andar com jumento, virou um. Não gostava de obedecer, não gostava de ver providência. O dia que Deus mandou ele destruir um povo todinho, destrói tudo, animal, tudo, ele guardou os animais e ainda deu desculpa que era para sacrificar para o Senhor. Deus não pediu nada para ele. Então sabe qual era o medo de Saul de buscar a arca? Era buscar a arca e perder o trono. Esse era o medo dele. Porque não gostava de viver de providência, nem de obediência, e não tinha um ministério confirmado por Deus. Se você levar ao pé da letra, 1 Samuel 9:16 ou 16, 9:16, diz que Deus mandou Samuel ungir Saul como capitão sobre o povo. Porque o cabo como capitão era bom, mas como rei foi um desastre. Então escute, Saul não vai buscar. 40 anos reinando sem arca. Vem o processo todo. Davi é ungido na casa do seu pai. Você conhece toda a história, mas eu não quero entrar na questão da unção de Davi. Eu quero entrar na questão de quando Davi vai assumir o trono. Davi diz: eu só reino em Jerusalém, com 2 condições. A primeira, expulsar os jebuseus. Porque desde quando invadimos a terra e conquistamos, o jebuseu come do que é nosso. E a partir do momento que eu sumi, o inimigo não come mais do que é nosso. Está para fora. Segundo, buscar a arca de volta para Jerusalém. Porque se a arca não vier, também não faço questão de reinar. Então eles foram buscar a arca. Só que quando Davi vai buscar a arca, ele busca a arca de um jeito totalmente equivocado. Porque ele manda preparar um carro novo, ele pega uns bois e vai buscar a arca. A Bíblia diz que colocaram a arca em cima do carro. Uza e Aiô, a dupla sertaneja, vem guiando o carro. Quando Uza e Aiô vem guiando o carro, os bois tropeçam, a arca pende para cair. Uza vai segurar a arca, Deus mata ele, porque a presença de Deus não é para ser segurada. E quando ele tenta segurar e não podia tocar, ele toca e morre. Davi fica com a consciência pesada, porque querendo ou não a culpa foi dele. Então ele pega essa arca e deixa ali
na casa de Obed-edom e vai embora sem arca. A arca ficou ali 3 meses, 90 dias. Sabe o que diz a Bíblia? Que Deus mudou a história do cara. Aí sabe o que me intriga? É que lá, quando a arca saiu de Bet-Semes e foi para a casa de Abinadab, ela ficou 20 anos. E a Bíblia não diz nada. Mas na casa de Obed-edom, ela ficou 3 meses. E a Bíblia diz que Deus mudou a história do cara. Eu posso falar o que vou falar aqui, porque eu fui criado num lar, num berço evangélico. O que, pastor? O segredo não é quanto tempo se tem de casa. O segredo é como cuida-se da presença de Deus. Porque 20 anos na casa de um não resolveu nada, mas 3 meses na casa do outro resolveu tudo. Depende, 30 anos de crente. E daí? Quem vai aceitar Jesus hoje tem o mesmo valor que você. Tem um texto na Bíblia, pastor Daniel, quando eu vim aqui a primeira vez, o senhor foi me amedrontar, né? Porque sabe onde ele me levou? No gabinete, lotado de livro. O pregador já fica com a consciência pesada. Então o senhor me corrija se eu estiver errado. O que? Tem um texto na Bíblia que eu demorei 17 anos para entender ele, porque eu só entendi ele esse ano. Quando Jesus conta aquela palavra que contrata os caras para trabalhar. Um pega de manhã, um pega meio-dia, outro pega no finalzinho do dia. Na hora de pagar, ele paga todo mundo igual. O cara que pegou de manhã virou um siri na lata. Brabo! O que pegou mais tarde um pouquinho, brabo! O outro feliz da vida que trabalhou um pouquinho só recebeu igual. Aí o cara disse o seguinte: qual foi o combinado? Não foi esse? Eu te paguei o que está combinado. O outro não te paguei o que foi combinado. E estou pagando para ele o que foi combinado. O que ele está dizendo? Quem pegou mais cedo, quem pegou mais tarde, quem pegou agora, o preço é o mesmo. Esse texto se aplica à salvação, irmão. Quem tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, 2 meses de crente e vai aceitar Jesus hoje à noite ainda, tem o mesmo valor, porque o sangue é o mesmo. Então escuta aqui. Tempo de casa conta para a empresa, conta para qualquer coisa, para a igreja não. Eu tenho 20 anos, 30 anos de crime, mas 30 anos só dando trabalho, o que adianta? Fala, Deus. 30 anos você só arruma um problema, picuinha, inveja do ministério dos outros, persegue o ministério dos outros. Tem alguém aí? Foi embora, todo mundo. Um silêncio na igreja. Quem cala consente, viu, irmão? Então não vale nada. Tempo de casa não conta. 20 anos nada resolveu, o outro com 3 meses. Sabe o que o caba disse? O Obed-edom? Ele disse: rapaz, eu não sei que dia que Davi vai me buscar esse negócio. Eu vou aproveitar enquanto está aqui em casa. E o tempo, irmão, isso aqui é tão tremendo. Sabe o que a Bíblia diz? Que nesses 90 dias a notícia chegou no palácio. É a mesma coisa que Deus fazer algo na tua vida aqui em Alto Laje, o presidente da república ficar sabendo lá no palácio dele. Sabe o que Deus está dizendo? Se cuidar bem da minha presença, o que eu vou fazer na tua vida vai virar notícia. Escute, Davi agora vai buscar a arca certinho. Ele prepara 30 mil levitas, Joel, Asaf e Etã vai cuidar do coral. E Davi vai buscar a arca. Chega lá, e Obed-edom, ele pega a arca, põe em cima do ombro dos levitas, do jeito que era para ser feito. E ele vai caminhando. Aí a Bíblia diz algo interessante, é que Davi vem com a arca e o povo todo junto, 30 mil levitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6 ele parava, e no 7º ele sacrificava. Por quê, pastor? Porque o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. A Bíblia diz que Israel plantava na terra 6 anos, no 7º ano eles não plantavam nada e vivia da colheita do 6º até o 8º. Israel também trabalhava 6 dias na semana, 7º era o sábado, dia do Senhor. Eliseu, para ressuscitar o filho da Sunamita, deu 7 sopros na boca do menino. Naamã, para ser curado da lepra, 7 mergulhos no Jordão. O povo, para poder derrubar Jericó, 7 dias dando voltas, e 6 dias uma volta, e no 7º dia 7 voltas num dia só. Pedro um dia perguntou: quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Jesus disse: não é só 7, é 70 vezes 7, que é o múltiplo de 7, que é o
calculava na calculadora, dá infinito. Apocalipse fala sobre os 7 anjos, as 7 igrejas, as 7 taças, os 7 candeeiros de ouro, que o número 7 é o número da perfeição, da plenitude, é o número de Deus. Então por que Davi dava 6 passos? E no 7º sacrificava. Porque quando ele dava 6 passos, a arca vindo, coral cantando, a arca fora, todo o período de Saul, ele vem vindo, o coração dele começa a se encher. Quando o coração dele começa a se encher, ele para e sacrifica. Porque ele está dizendo o seguinte: eu busquei a arca, eu fui atrás da arca, mas o único que merece ser adorado é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quanto tempo ele gastou para chegar em Jerusalém, que se para de 7 em 7. Mas quando ele chega diante de Jerusalém, os portões estão fechados. Então Davi grita: levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem está lá dentro tinha 60 anos para baixo. Pergunta: quem é esse Rei da Glória? Por quê? Porque ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, 40 do reinado de Saul, fora. Então essa turma mais nova só tinha ouvido falar. Quando Davi vem com a arca, que ele manda levantar os portões, quem é mais novo grita: mas quem é esse Rei da Glória? Davi responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Aí ele fala: peraí, Davi até matou um gigante, Davi até venceu umas guerrinhas aí, mas não, Davi não é esse camarada todo aí não. O portão não se abre, eles gritam de novo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas e apenas para que entre o Rei da Glória. Eles perguntam de novo: quem é esse Rei da Glória? E aí Davi responde: o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Todas as batalhas que nós vencemos do Egito até aqui, foi Ele que nos deu vitória. Os portões se abrem, a arca entra, é depositada aonde Davi tinha preparado. Ele nomeia levitas para todo dia prestar o culto a ela. E esse texto se aplica a 3 coisas. Primeiro é a arca voltando. Segundo, tem um texto na Bíblia, irmão, ou vários, e eu vou usá-los aqui. Escute. Quando a gente olha para o céu, Gênesis capítulo 28, Jacó, quando sonha, ele viu uma escada. No topo da escada ele viu um trono. Quantos tronos? Isaías capítulo 6, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Quantos tronos tinha? Ezequiel capítulo 1, ele vê os querubins carregando um trono nas costas. Porque olha aqui para mim, existem 2 coisas que Satanás sempre tentou roubar de Deus e nunca conseguiu. A primeira foi o trono. E Satanás sempre se lascou. Por quê? Porque Deus nunca saiu do trono. Você pode ver que toda vez que aparece Deus na Bíblia, ele está sentado no trono. Por que Deus fica sentado? Porque ele está dizendo: o que você precisa que eu resolvo é tão simples que eu resolvo sentado. Então Deus nem do trono sai, sempre sentado. A única vez que aparece um trono aonde alguém está de pé foi quando Estevão está sendo apedrejado. Jesus fica de pé no trono. Por quê? Jesus olha um cabo sendo apedrejado, o sangue vai descendo, e ele dizendo: perdoa que não sabe o que fala. Jesus fica em pé e diz: um cabo desse só dá para receber de pé. Fora isso, Deus sempre sentado. Então Satanás sempre tentou roubar o trono de Deus. Mas antes de Jesus partir, só tinha um trono. A curiosidade é: se só tinha um trono, Rafael, Jesus estava onde no céu? Já parou para pensar nisso? Só tinha um. Ele estava onde? 1 João 5,7 diz que 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Evangelho de João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só tem uma explicação, irmão. O Pai está no trono, e onde está Jesus? Dentro do Pai, porque os 3 são um. Jesus sai de dentro do Pai e vem para a terra e se torna homem.
30 anos nós sabemos só que ele foi no templo e mais nada. Depois ele começa o ministério, cura, milagre, prodígios, condenação, crucificação, morte. Mas tem um texto na Bíblia, alguns que diz o seguinte: primeiro, quando Jesus está naquela batalha contra Satanás lá no deserto, Satanás ali usando a palavra para tentar persuadir a mente dele, diz a Bíblia que quando Satanás se ausentou, os anjos vieram e o serviram. E anjo não é onipresente. O anjo se locomove com um milésimo de segundo, mas ele não é onipresente. O anjo que está aqui agora, pastor, tem anjo aqui? Só olha o apóstolo Daniel, cara de anjo. E tem um anjo do lado dele, do lado de Josué. Todos nós temos um anjo aqui. É normal, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você teme ao Senhor? Tem um anjo do teu lado. Alguns aqui tem uns 3, que dá muito trabalho. Então, mas pelo menos um tem que ter. Agora escute, esse anjo que está aqui, ele só está aqui. Ele está em lugar nenhum. A mesma coisa era com Jesus. O anjo que estava ali servindo a ele, só estava ali. Aí Jesus é crucificado, morre, ressuscita. 40 dias depois ele vai assunto aos céus. Quando ele vai subindo para os céus, os portões estão fechados. Ele podia atravessar? Sim, mas ele não é mal educado. Então os anjos que estão com ele aqui gritam: levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro olham para o trono. O trono está brilhando. Se está brilhando, o Pai está lá. Se o Pai está lá, a pergunta é: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que estão fora respondem: o Senhor forte e poderoso. Sabe o que eles estão dizendo? Ele é aquele que venceu o diabo na casa do diabo, a morte na casa da morte e o pecado na casa do pecado. Quando o portão abre, Jesus não vai para dentro. A Bíblia diz que agora ele está à direita do Pai. Tem um trono lá para ele. E eu fiz esse arrodeio todo para encerrar aqui, porque vocês já estão com cara de almoço, dizendo para você o seguinte: que esse texto se aplica ao arrebatamento da igreja. Nem a igreja vai subir para o céu diretamente, nem Jesus virá diretamente à terra. Assim como Isaac encontrou com Rebeca no campo, a igreja se encontrará com Jesus nos ares. E dos ares para cima nós vamos junto com ele para aqueles portões. E quando chegar lá nós vamos gritar: levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos vão perguntar para nós: quem é esse Rei da Glória? A igreja triunfante vai responder: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. E eu encerro aqui. Escute. Existe um texto da Bíblia que não se aplica à igreja. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Virá como um? Para quem? Para o mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo não espera ele. Assim como você não espera o ladrão na sua casa. Agora para a igreja ele não vem como ladrão, ele vem como noivo. Porque ele não vai vir me assaltar, ele vai vir para casar com a gente. É por isso que todo assunto relacionado a arrebatamento de igreja se fala de preparo. Eu não me preparo para aquilo que eu não espero. Quando você vai casar, por exemplo, a moça já está ali, ela não pode ver uma coberta na rua que ela já quer comprar. Ela não pode ver uma panela que já quer levar. Ela não pode ver um garfo que já quer comprar. Ela vai na Shopee, vai na Shein, vai na Express, vai no Mercado Livre. Preparando para quê? Para casar. Por exemplo, esses dias agora teve
prova do Enem, não foi isso? Eu nem sabia, que eu nunca fiz. Porque para ser pregador não se de Enem, não. Mas aí, tem gente que é tão organizada, irmão, que nem na hora de entrar conseguiu chegar. Chegou lá, já tinha fechado. Se o cabra não chega nem na hora para entrar, você acha que ele estudou? Não. Aí você vai perguntar para quem passou na prova. Por que passou? Porque perdeu noite estudando, se preparando para fazer aquela prova. Assim é um arrebatamento da igreja. Você tem que estar preparado. Eu não estou esperando Jesus vir de surpresa. Eu estou pronto para me casar com Ele. O problema é que a igreja está tão envolvida com a terra, tão envolvida com as coisas da terra, que tem gente quando fala de arrebatamento, irmão, ele fica chateado, ele não fica feliz, ele fica triste, achando, nossa, a minha vida da terra vai acabar mesmo. Tomara que acabe hoje, porque eu quero ir para o céu, eu vou para lá. Eu vou estar com Ele, lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, essa tristeza, depressão, angústia, perseguição, lá vai acabar tudo isso.